Boa noite a todos. É sempre uma alegria poder atender o convite dos irmãos e vir a esta casa, uma casa de orações, e encontrar tantos irmãos que juntos estamos na mesma caminhada, na mesma busca do nosso crescimento e o nosso melhoramento. Eu vim hoje falar sobre um sentimento bastante difícil, complicado, que é bom sentir, mas não demais, que todos têm e todos já sentiram, e cada um reage de uma maneira em relação a ele. Eu venho falar sobre a solidão, esse sentimento que está presente e que cada um de nós já se sentiu em algum momento, em alguma circunstância, se sentiu sozinho mesmo, rodeado de muitas pessoas. E a solidão, ela é maior, é mais presente, é mais dolorida naquelas pessoas que são populares. Os grandes artistas têm seus momentos de solidão, mesmo com aquele público que acorre aos locais em que eles estão, mesmo com toda aquela aclamação que eles recebem, eles se sentem sós, porque aquele público vai lá buscar o seu talento, o seu trabalho, mas não a pessoa daquele artista. E nós também, muitas vezes temos uma profusão de amigos, e podemos nos sentir só. Porque não vale dentro da amizade a quantidade, mas vale a qualidade dos amigos que nós temos. Se nós só temos amigos que vêm buscar de nós, que vêm em busca de alguma coisa que nós ofereçamos a eles ou da qual eles possam se servir, nós vamos nos sentir sós. Porque a amizade é compartilhar, é trocar as experiências, é buscar num a força e o incentivo que falta no outro. E isso, nesse mundo de tão agitado, tão corrido que nós estamos, muitas vezes é bem mais frequente do que nós imaginamos. E segundo pesquisas que foram feitas e realizadas, a solidão é muito prejudicial à saúde. Ela é muito mais danosa do que nós possamos imaginar, porque pesquisadores concluíram e analisaram 148 pessoas que sofriam declaradamente de solidão e que buscaram recursos, buscaram apoio, buscaram socorro para saírem deste quadro de solidão. E eles concluíram que a solidão é um fator de risco de morte prematura, que ela é 2 vezes mais prejudicial que a obesidade, a obesidade que é tão combatida, que é tão aconselhada a que as pessoas tomem cuidado com a obesidade. A solidão é 2 vezes mais prejudicial. Ela equivale, o estado de solidão, o sentimento de solidão, a solidão profunda, àquele fumante que consome 15 cigarros por dia. Quem sofre da solidão é mais prejudicado do que o fumante. E a solidão deixa qualquer um de nós vulneráveis. E ela tem um outro risco que ela traz. Nessa nossa vulnerabilidade, nós corremos o risco de aceitar qualquer um como amigo. E aí nós nos expomos demais. É quando nós nos sentimos sozinhos e desesperadamente à procura de atenção, à procura de alguém que compartilhe conosco as nossas ideias, nos dê atenção, nos dê ouvido, e também que nós possamos ouvir dele as suas colocações, nós podemos aceitar qualquer
a amizade. E isso é uma situação que nos coloca muitas vezes em vulnerabilidade, porque nós pensamos que é melhor qualquer atenção do que nenhuma, e aí isso pode nos trazer problemas. Para nós espíritas, a questão da solidão também tem um outro campo, um outro aspecto. Nós abrimos as portas para aqueles espíritos inferiores que vêm aproveitar a situação e nos colocam mais ainda os sentimentos, os pensamentos negativos, e aí da solidão para a depressão é um passo que eles esperam obter de nós, buscar esse nosso sofrimento, se comprazer nisso e criar aquele processo obsessivo que, se não for socorrido a tempo, ou se não buscar um socorro a tempo, pode se tornar algo irreversível, porque leva, às vezes, em algumas situações, até ao suicídio. Por isso, nós precisamos trabalhar muito bem essa questão da solidão. Eu digo que ela é confusa porque um pouco dela é benéfica para nós, porque nos faz nos recolher dentro de nós e nos analisarmos, ver se estamos no caminho certo, se estamos alcançando os nossos objetivos, se estamos sendo felizes nas nossas conquistas. Mas tudo isso dentro de um patamar de controle, controlado, aquilo que não seja prejudicial e sobre o que nós tenhamos pleno controle e plena consciência. Nos tempos modernos em que nós vivemos, em que os meios de comunicação se tornaram tão fortes e tão presentes, em que nós podemos mandar mensagens a qualquer momento e para qualquer pessoa, que nós podemos mandar nossos mails relatando aquilo que nos vai no pensamento, que vai no nosso coração e no nosso interior para várias pessoas ao mesmo tempo, aumenta cada vez mais o sentimento de solidão, porque o contato físico que nós precisamos é a presença viva do irmão, é a energia que ele nos transmite através da sua atenção, do seu abraço, do seu carinho, da sua palavra de incentivo e de conforto que nós precisamos, e não um mero teclar de equipamentos que façam com que tudo aquilo que nós queremos expressar chegue até onde nós queremos mandar e para quem queremos mandar. Porque não temos também a certeza de que tudo aquilo que nós colocamos ali vai ser lido, vai ser entendido, vai ser compreendido e vai fazer com que aquela pessoa se sensibilize com a nossa situação e nos procure. Porque todos estamos correndo, todos estamos em busca dos nossos objetivos, priorizamos as nossas metas e esquecemos muitas vezes de atender a estes apelos. No vocabulário da língua portuguesa, solidão significa o estado de quem se sente ou de quem está só, ou de quem perdeu alguma coisa ou algum ente também. E muitas vezes, nas situações de luto, de desencarne, nós passamos por processos de solidão. Aquele ente que partiu era para nós mais importante do que todos os demais que ficaram. E aí nasce aquela vontade, o sentimento de estar com ele, em detrimento de todos aqueles que ficaram. E esse sentimento, muitas vezes, acaba ferindo e magoando aqueles que aqui estão, porque eles se acham completamente desprezados por nós, porque pensamos mais e queremos mais aquele que partiu. Aquele que partiu cumpriu a sua missão, cumpriu a sua caminhada, conquistou a sua liberdade, libertou-se do corpo físico e foi para a pátria espiritual. Cabe a nós orar por ele, assim como ele por nós,
mas continuarmos entre nós a nossa caminhada de estímulo, de conforto, de buscar apoio e apoiar um ao outro para conseguir vencer essas etapas. A Joana de Ângeles escreveu o livro, enviou o livro, e ele foi psicografado por Divaldo Pereira Franco, O Homem Integral, onde ela fala da solidão, dizendo que a solidão é o espectro cruel que se origina nas paisagens do medo e que na atualidade é um dos mais graves problemas que afetam a cultura e a humanidade. Cultura do medo, o medo de enfrentar certas situações, o medo de se expor diante de desafios, também nos fazem retroceder e nos guardarmos dentro da nossa solidão. Buscarmos na inatividade o conforto que nos traz o medo de enfrentarmos os desafios. E isto, Joana de Ângeles relata muito bem nessa obra de Divaldo Pereira Franco. E ela diz que para evitar isso, para que se evita isso, é preciso descobrir-se, conhecer-se e assim deixar de ocultar a aparência e a identidade de infeliz que estamos tendo momentaneamente. É seguir aquilo que Cristo disse: faze tu mesmo. Tu tens teus desafios, tu tens as tuas buscas, tu tens teus compromissos assumidos na espiritualidade antes do reencarne. Enfrenta-os. Nenhum deles foi mais pesado, foi mais difícil do que aquilo que tu podes fazer e daquilo que tu podes enfrentar. Basta que tenhas força e coragem para essa missão. E isso nós todos somos desafiados quase que diariamente. Também tem o espírito Hammett, no livro As Dores da Alma, também enviou a mensagem dele dizendo: sofremos de solidão toda vez que desprezamos as inerentes vocações e tendências naturais da alma, do espírito. As tendências, as vocações, nós as deixamos de lado, desprezamos elas, e aí nós entramos nos processos de depressão. Passamos para aquele princípio em que nós precisamos lembrar do conheça-te a ti mesmo, de buscar dentro de nós aquilo que nós temos de melhor, de mais forte e de mais sólido nesses momentos e para estas circunstâncias. Isso nós precisamos fazer. E sempre que deixamos de fazer isso, sempre que deixamos de fazer a lição de casa, esquecemos do gigante que está dentro de nós, das nossas forças, das nossas capacidades, é que nós nos entregamos e sentimos a solidão. A solidão não é o mesmo do que estar desacompanhado. Nós podemos nos sentir sós no meio de uma multidão. E muitas pessoas passam por esses momentos em que eles se encontram sozinhos. Nos finais de ano, Natal, Ano Novo, é muito presente isto. As pessoas se sentem sós. E até existe um programa criado que é a CVV, o Centro de Valorização da Vida, para onde as pessoas ligam para exporem suas aflições, exporem os seus problemas e receberem conforto e conselho daqueles atendentes previamente treinados para tanto. São pessoas que muitas vezes estão vendo ao seu redor as famílias confraternizando e mesmo a sua confraternizando e se retiram por um momento para buscarem o apoio. Mesmo entre os seus se sentem
sós, se sentem desacompanhados, embora a casa possa estar cheia de pessoas. É preciso, nesses momentos, que se atente também para esse processo de obsessão. Se alguém não está, algum espírito inferior, ou mais de um, nos ditando, naquele momento, os passos a seguir, o caminho a seguir, nos aprofundando cada vez mais dentro deste sentimento. A doutrina espírita nos traz claramente todos os antídotos para nos livrarmos da solidão, para buscarmos dentro do nosso convívio, entre os irmãos, aquilo que nós precisamos, oferecendo o que temos e buscando aquilo que precisamos. As pessoas que sofrem desses processos, que estão momentaneamente se sentindo sós na solidão, existem os trabalhos voluntários para tanto. O trabalho voluntário onde ela possa, através de suas aptidões, das suas qualidades, exercitar e dedicar e fazer um trabalho cujo resultado vai beneficiar as pessoas que precisam daquilo que ela pode e que sabe fazer. Existe também nas casas espíritas os grupos de estudo, aonde cada um pode buscar o ensinamento, o conhecimento dentro dessa doutrina que consola, que instrui e que nos traz todas as explicações necessárias para que possamos viver melhor e de uma maneira mais viva, mais presente entre todos. Também existe, dentro desses processos de solidão, a questão da adoção de animais. A pessoa adota um animal, não que ele signifique uma pessoa, alguém com quem ele possa trocar experiências, mas ele pode dedicar o seu amor a ele e receber dele em troca também a dedicação e a fidelidade que esse animal tem com ele. E com o tempo, entrar num círculo de amigos que fazem a mesma coisa, que também se dedicam a cuidar e a ter os seus animais. E ali, dentro desse círculo, ele começa a formar um círculo de amizade, de trocas de experiências, de troca de opiniões a respeito, inicialmente, dos seus animais. E, posteriormente, eles trocam experiências pessoais também. E isso nós precisamos aconselhar as pessoas quando, através das suas decepções, e quem não tem decepções, acabam mergulhando nesses processos. Também precisamos aconselhar as pessoas quando o trabalho voluntário não lhes interessa, quando os grupos de estudo ainda não os cativam, para que eles busquem uma alternativa, e há várias outras que nós podemos sugerir e oferecer. As questões 298 e 299 do Livro dos Espíritos esclarecem muito bem que não existem almas gêmeas, não existe a metade da maçã que a gente vai encontrar para completar a nossa. O que existe é mais afinidade e menos afinidade. E que essa afinidade às vezes aflora mais depressa ou deixa de existir quando ela já existia ao longo de uma experiência em comum. Essa ideia nós precisamos ter. São as afinidades que nos aproximam e são as afinidades que nos mantêm juntos. São as correlações de ideias, de pensamentos, de princípios que nos mantêm juntos e atrelados, caminhando num mesmo sentido, porque comungamos de mesmas ideias, de mesmos propósitos e de mesmos ideais. E é aí que entra a qualidade dos amigos. Isto é um cuidado que todos nós precisamos ter e buscar sempre
não quantidade, mas a qualidade. Que sejam só meia dúzia, mas que sejam 6 amigos, verdadeiramente amigos, dispostos a comungar conosco, a ter dos mesmos ideais, a ouvir e a nos aconselhar sempre que for necessário. Também o Livro dos Espíritos nos traz, no capítulo 7 da Lei de Sociedade, aonde Kardec pergunta se a vida social é uma obrigação natural. E aí a espiritualidade responde que Deus fez o homem para viver em sociedade. Não é se isolando que nós vamos fugir dos nossos problemas. Não é se isolando que nós vamos resolver os nossos problemas. Porque o isolamento, e essa é a questão seguinte que foi colocada, o isolamento absoluto é contrário à lei natural? Sim, responde a espiritualidade, porque todos devem concorrer para o progresso mútuo. Todos nós temos o compromisso de atuarmos para o progresso de todos aqueles que estão à nossa volta, que estão juntos nessa nossa caminhada. E esse progresso mútuo é muitas vezes aprendendo a tolerar as diferenças das pessoas, as contrariedades, é exercitando com eles a nossa paciência, aprendendo que nós precisamos entender quando eles são intransigentes conosco, quando eles precisam da nossa fraternidade e da nossa compreensão. E também compreendermos que às vezes eles nos decepcionam, assim como nós também decepcionamos a quem está conosco, a quem se encontra também nessa caminhada que estamos fazendo. Porque o que é a nossa vida, se não semear um pouco de amor aqui, compreensão mais adiante, buscar apoio e também compreensão de outro, despejar, mesmo que às vezes involuntariamente, alguma mágoa no caminho, e tudo isso que nós fizemos ao longo dessa caminhada vai servir para que todos tenham uma ideia e façam uma avaliação daquilo que nós fomos ao longo de nossas vidas. E que nós possamos, o mais possível, sempre semear mais o amor, mais a compreensão, a fraternidade, a tolerância, a paciência com as pessoas. E aí, com certeza, nós teremos tido um crescimento espiritual muito grande, que é o propósito que nós abraçamos quando aqui viemos, mas que também a nossa tolerância, a nossa paciência, a nossa fraternidade não só tenha servido para apoiar e consolar nossos irmãos, mas que ela tenha também incentivado a eles para seguirem o exemplo que nós demos, melhorando também as suas vidas. Mas ainda, na questão da lei de sociedade do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta à espiritualidade se o isolamento absoluto é condenável, mesmo que o homem encontre nele satisfação. Ou seja, viver como um ermitão, completamente isolado, bem solitário, se isso é condenável. E a espiritualidade diz que quem vive assim e quem é assim, sente a satisfação do egoísta. Deus não pode ter por agradável uma vida em que o homem se condena a não ser útil a ninguém. E esse é o grande propósito que nós viemos e com o qual nós viemos para este mundo, o de ser útil a todos e se desfazer desse compromisso, se isolar para não sofrer as decepções da vida, para fugir da violência,
para fugir da incompreensão, para fugir de de tudo aquilo que não nos agrada nesse nosso mundo de provas e expiações, é uma manifestação de egoísmo. Vamos perder uma grande oportunidade de aprendizado e de crescimento, e também vamos perder a oportunidade de termos sido úteis para o crescimento de alguém. E também a Kardec pergunta à espiritualidade: e os que vivem em reclusão absoluta para fugir do contato nocivo do mundo? E a espiritualidade responde: estes cometem o duplo egoísmo, porque eles se isolam do mundo para que não sejam afetados, para fugir de tudo aquilo que é nocivo, e são duplamente egoístas porque deixam de crescer e deixam de proporcionar crescimento a quem procura esse contato, e nesse contato alcançar isso que nós podemos dar aos nossos irmãos. Portanto, nenhum homem possui todos os conhecimentos e todas as capacidades. E quem escreve isso é Joana de Ângeles. É pelas relações sociais que nós nos complementamos, ou que os homens se complementam uns aos outros, para assegurar o seu bem-estar e progredir. E é por isso que somos feitos para viver em sociedade e não isolados. Precisamos que Joana de Ângeles, um espírito de luz, nos venha dizer isso, nos venha declarar isso. Muito embora Cristo tenha nos dado esse exemplo durante a sua caminhada, em que ele abdicou completamente da sua vida e dedicou-a completamente a nos ensinar e a nos mostrar aquilo que é o melhor e fazer aquilo que é o melhor. Mas mesmo assim, apesar dos nossos tropeços e em função desses nossos tropeços, a espiritualidade vem constantemente nos trazendo estas explicações, essas lições e, quem sabe, esses puxões de orelha que nós precisamos ter. Portanto, precisamos da solidão. Ela é benéfica enquanto nós pudermos administrá-la, enquanto nós pudermos tirar dela benefícios do nosso autoconhecimento, mas que ela não seja a nossa autodestruição. Precisamos ter um controle severo disso e saber o momento em que precisamos evitar que ela se torne um sintoma para nós e que venha trazer todos esses problemas físicos e também os problemas para a nossa alma. A solidão é um sentimento perverso que precisamos e pelo qual todos nós passamos. São experiências às quais nós somos expostos e que precisamos ter controle sobre isso. Mecanismos de defesa ou terapias para tanto existem as mais variadas, mas a Casa Espírita tem sempre uma para oferecer, principalmente na questão dos grupos de estudo, porque é lá que nós vamos aprender, é lá que nós vamos descobrir tudo aquilo, toda a magia das nossas reencarnações, toda a magia do nosso processo reencarnatório e de crescimento, e o porquê de às vezes acontecerem certas situações em nossas vidas, mesmo que nada nós tenhamos feito nesta existência para passarmos por tal prova. Não o fizemos agora, mas com certeza estamos resgatando algo do nosso passado. E isso não deve ser motivo para nossas revoltas e a busca da solidão como um mecanismo de reflexão e de busca de explicações. Deve servir, sim, de estímulo para trabalharmos sempre mais em prol de toda a humanidade e dos nossos irmãos.
Esse é, em suma, o grande compromisso que nós assumimos na pátria espiritual e que estamos aqui diariamente executando. E quanto melhor executamos, maior o nosso progresso e menos vezes teremos que voltar a este mundo de provas e de expiações. Agradeço o convite da casa e agradeço a atenção de cada um de vocês e que todos nós jamais nos deixemos prender e deixemos nos dominar pela solidão. Muito obrigado.